Não, né? Bom, pessoal, agora nós estamos aqui mostrando a tabela dos valores dos calores específicos. Então aqui a água vale 1, o álcool 0,60. Olha, alguns livros vão dar esse valor como 0,58. Então você tem que ter um certo critério, que às vezes tem uma certa aproximação em alguns livros, tá ok? Então o alumínio 0,22, 0,12 o carbono, o chumbo 0,031. Observe os valores do cobre, por exemplo, 0,091. É uma diferença muito grande em relação à água, tá vendo? Olha aqui o ferro 0,11, o gelo 0,5, o latão 0,092, a madeira 0,42, o mercúrio 0,033, o ouro 0,032, a prata 0,056, rochas 0,21. Entenda a rocha e vidro, que estão bem próximos, 0,16, como por exemplo o caso da areia, né? A areia das praias. Eu vou comentar isso no processo das convecções térmicas, né? Eu vou lhe falar em relação ao calor específico. Por exemplo, os metais. Vocês estão vendo aqui, os valores são pequenos dos metais, do ferro, do latão, né, do cobre. O que acontece com eles? Os metais, eles aquecem rápido, mas também eles esfriam rápido. Diferente da água, que leva um certo tempo para aquecer, mas demora para esfriar. Isso é uma característica do calor específico, ok? Então vamos falar agora aqui, né, de outras propriedades muito importantes. Primeiro, calor cedido por um corpo, ele é igual ao calor recebido pelo outro corpo. Ou seja, o calor é uma grandeza que mantém aquilo que nós chamamos de conservação da energia. Então você tem um calor que um corpo perde, é igual ao que o outro recebe. Ele não desaparece no espaço. Então, numa situação em que tem trocas de calor, você vai ter essa condição de que o calor cedido é igual ao calor recebido. Outra coisa importante, se eu misturo 3 corpos, um corpo A, um corpo B e um corpo C. Se o corpo A estiver em equilíbrio com o corpo B, certamente o corpo C vai estar em equilíbrio com os outros 3. Então, o princípio do equilíbrio térmico diz o seguinte, que o somatório da quantidade de calor dos elementos envolvidos, ele é igual a 0. Então, isso é a condição chamada de equilíbrio térmico. Então, quando você mistura substância, coloca água com gelo, depois de um certo tempo, você vai ter o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Vamos colocar a musiquinha de Pachecão aqui para animar essa aula, e ela fala de troca-troca de calor. Alô, galera! Surgiu a artista do seu sonho! Calor, 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 calor eu vou te dar. Se você não se tocar, essa matéria cai no vestibular. Calor é energia que transita em corpo, temperaturas diferentes. Calor eu vou te dar. Se você não se lembrar, primeiro precisa saber que o corpo não possui calor, possui energia interna. Pequena e grande quando quente. Calor, calor, calor eu vou te dar. Se você não se tocar, que essa matéria cai no vestibular. Se a molécula vibrar é convulsão, se deslocar é convecção, se for onda eletromagnética é radiação. Ele comentou agora sobre as 3 formas de transferência de calor. Nós vamos falar isso nas próximas aulas, nos próximos capítulos. Calor é energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes. Calor eu vou te dar. Se você não se lembrar que nesse troca-troca de calor
Aí ele está se referindo ao calor latente, que a gente ainda vai estudar. Calor é essa energia que transita entre corpos com temperaturas diferentes, ok? Então eu vou interromper essa aula agora. Próximos capítulos vamos discutir mais uma próxima grandeza chamada capacidade térmica.